Isso quer dizer, em breve, estarei bom. Portanto, Timóteo, eu tenho urgência. Tenho urgência que você procure vir ter comigo depressa. Versículo 9. Como se não bastasse, ele ainda vai dizer, lá no versículo 21, apressa-te em vir antes do inverno. Isto quer dizer, venha antes da próxima estação. A caminhada para cá, para Roma, é difícil, muita neve e difícil de transitar. Os barcos não vão chegar a Roma devido os gelos. Era difícil. Venha, Timóteo. E Timóteo, eu te peço que quando você vir aqui, eu quero que você me traga algumas pessoas muito especiais. Eu peço que você me traga Marcos, versículo 11. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Interessante que Marcos, esse Marcos, é o João Marcos. João Marcos que nós vamos encontrar lá no capítulo 15, na segunda viagem missionária, quando o apóstolo Paulo tinha regressado da primeira viagem missionária, João Marcos o abandonou lá em Antioquia da Panfilha. Mas Paulo queria encontrar-se com João Marcos. Ficaram algumas arestas entre João Marcos e Paulo. Porque, conforme capítulo 15, versículo 38, ou versículo 37, Barnabé queria levar João Marcos para a segunda viagem missionária. Paulo, porém, não achou justo levar João Marcos com eles para a segunda viagem missionária, porque João Marcos o havia abandonado lá na Panfilha, versículo 38, no capítulo 15 de Atos. E houve, por causa disso, versículo 39 do capítulo 15 de Atos, tal desavença entre Barnabé, que queria levar João Marcos, e Paulo falou assim: João Marcos não, eu não quero levar João Marcos. Então Paulo segue para a segunda viagem missionária com Silas, e Barnabé segue para Chipre com João Marcos para outra viagem missionária. Mas, pastor, a mensagem o Senhor tem colocado em seu coração na noite de hoje para os nossos corações. Eu quero enfatizar para os irmãos, o Senhor na noite de hoje nos chama para refletirmos sobre a última oportunidade da reconciliação. A última responsabilidade, ou a última oportunidade, melhor dizendo, da reconciliação. Se os irmãos olharem o texto dentro do contexto, o apóstolo Paulo está se sentindo abandonado. O apóstolo Paulo sabe que ele iria morrer. Nero já estava tomando o poder em Roma e com certeza iria culpar os cristãos pelo fogo que ele colocou em Roma. O apóstolo Paulo está em sua prisão junto com ali Epáfras, e o apóstolo Paulo vai dizer de um modo bem claro: eu estou reconciliado com Deus. Capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 7. Porque eu combati o bom combate, não ficou nada pela metade. Eu completei a carreira, eu guardei a fé, estou reconciliado com Deus.
mas ficaram algumas coisas na caminhada e eu preciso acertar. Algumas coisas na caminhada da vida cristã que eu preciso acertar. O tempo da minha partida é chegado. Eu sei que vou morrer. Como cidadão romano, serei decapitado. Mas quero aproveitar a minha última oportunidade. Timóteo, traze-lhe João Marcos. João Marcos, que arranhões ficaram lá atrás da segunda viagem missionária. Traga João Marcos, Timóteo. Eu preciso de João Marcos. E um texto que parece que, conforme nós já estudamos aqui nas cartas, as viagens do apóstolo Paulo, só estamos recordando, um texto que parece ser o último texto da vida de Paulo. Não é o último texto da vida de Paulo. Paulo vai dizer aqui do modo bem claro, versículo 10 do capítulo 4 de 2 Timóteo: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. E agora chegou a oportunidade do pastor auxiliar de Paulo obedecer o seu líder, atender. Paulo precisa de mim. Eu preciso levar a capa para Paulo, preciso levar os pergaminhos. Paulo, conforme nós estudamos aqui, um homem escolhido por Deus até no seu ofício de fazedor de tendas, uma vez que, como fazedor de tendas, ele tinha a tecnologia de ponta da sua época, o melhor material para se escrever as epístolas. Deus escolheu até como fazedor de tendas, porque como fazedor de tendas ele tinha sempre um retalho de pergaminho para mandar cartas para as igrejas. Isso não era para qualquer um. Os menos atualizados usavam os papiros, e os papiros eles poderiam se decompor com o tempo, mas o pergaminho não. Deus preparou esse homem mesmo antes de chamá-lo para o ministério. E agora ele vai dizer: traze-me os rolos, os pergaminhos. Pois bem, um texto que parece ser o último, mas o tema da mensagem de hoje é o seguinte: oportunidade para a reconciliação. O apóstolo Paulo já está reconciliado com Deus. Combati o bom combate, estou reconciliado com Deus, completei a carreira, guardei a fé, mas eu preciso me reconciliar com um irmão. É aqui que Deus começa a apertar a sua igreja. Você pode estar muito bem reconciliado com Deus. A palavra de Deus está em seu coração, mas só Deus sabe os arranhões, como você esbarra nas pessoas, como às vezes você machuca as pessoas, como às vezes você é machucado, e só você sabe as dores que você causou a alguém, ou as dores que você sofreu de alguém na caminhada da vida cristã. Não resta estar tão somente reconciliado com Deus. Você tem que se reconciliar com seu irmão. Um homem de Deus, um homem que sabia que era de Deus, um homem usado por Deus, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que estava em plena harmonia com Deus, mas ele olhou para trás e disse assim: João Marcos, eu tenho que voltar lá e me reconciliar com João Marcos. Timóteo, olha, o tempo urge e a oportunidade é agora. Timóteo, me traz João Marcos. E a Bíblia Sagrada vai nos levar, conforme já meditamos uma certa vez, Timóteo volta a encontrar-se com Paulo. Paulo na prisão escreve uma epístola
a um dos seus, um irmão que tinha uma casa, uma igreja na sua casa, e lá este irmão se chama Filemão. Vamos lá para Filemão? Quem consegue aí achar Filemão? Filemão só tem um capítulo, está antes de Hebreus, versículo 24, 23 e 24. O apóstolo Paulo está também na prisão em Roma e escreve a Filemão: saúdam-te, Filemão, meu irmão que tem a igreja em sua casa. Epáfras, pastor da igreja de Colossos, prisioneiro comigo aqui, ele está te saudando, viu, Filemão? Quem pensava que 2 Timóteo era o último, olhem bem. Paulo vai dizer o seguinte: saúda-te também, Filemão. Marcos, lembram que Paulo tinha dito para Timóteo ir buscar Marcos? Filemão, Marcos está comigo, ele está te saudando. Oh, glórias a Deus, porque Deus é o Deus da reconciliação. Mas se não bastasse, ele ainda vai dizer assim: saúdam-te também, Marcos, sim, Aristarcos, Demas. Vocês lembram que Demas tinham abandonado Paulo? Paulo disse lá em 2 Timóteo que Demas tinha o abandonado. Timóteo fez o seguinte: Paulo é meu pastor, eu amo aquele pastor, eu sei que é o momento da reconciliação, eu não vou levar para ele apenas Marcos, não, eu vou levar Demas também. Demas voltou. E glórias a Deus podemos dar, porque Demas voltou, é o Senhor da reconciliação. Quem pensava que o último texto era em 2 Timóteo da vida de Paulo, não tem outros textos dados que são depois. Demas voltou, Timóteo trouxe Demas. E quando Paulo escreve para Filemão, Timóteo pode dizer: olha, esses estão comigo te saudando, Marcos, Aristarcos, Demas, Lucas, que nunca me abandonou, meu companheiro, meu cooperador. Lucas, aquele que nunca esteve ao lado de Jesus, encontrou-se com Paulo lá na segunda viagem missionária em Troade. Lucas, que era um médico tipo um marinheiro, ele cuidava de pessoas doentes nos barcos, pois nas galeias, um barco maior, em que quando as pessoas, ele viajava e depois ele parava, entrava em outro barco, e foi nessa caminhada até ele ser expulso de lá de Roma, por um problema com a esposa de Tibério, que o tentavam seduzir, e ele não aceitou, então ele foge, e porque ela quis matá-lo, e então Lucas foge, e quando Lucas vem para Jerusalém, Lucas se hospeda em casa de Maria, na casa dos irmãos, dos discípulos, dos apóstolos, ouve, escreve o Evangelho, e depois se encontra com Paulo lá em Troade. Lucas, nunca mais, eu não largo mais Paulo, eu vou estar junto com Paulo, vou cuidar de Paulo, como cidadão romano, eu também vou estar sempre como tipo de um salvo-conduto para onde Paulo possa entrar, já que Tibério me ama e cuida de mim, ninguém vai mexer com Paulo, porque Paulo está comigo. Lucas é este. Lucas nunca o abandonou. E então chega Timóteo com Marcos, e um texto que parecia ser o último texto em 2 Timóteo não o é. Ainda tem outro texto, Filemão voltou. Demas, João Marcos. Mas pastor, essa fonte é muito fraca para a gente entender que é isso mesmo. Então vamos lá para Colossenses. Colossenses, capítulo 4. Uma outra epístola escrita depois de 2 Timóteo, e você pode guardar isso, guardar em seu coração, guardar como fonte bíblica, como estudo bíblico, para você meditar. Versículo 10. Saúda-vos, Aristarco, prisioneiro comigo.
e Marcos. E ele ainda vai dizer quem é esse Marcos, que é o João Marcos, primo de Barnabé. Lembra de Barnabé? Lá na segunda viagem missionária, na primeira viagem missionária, segunda viagem missionária, que Barnabé queria levar João Marcos, e ele falou: não quero João Marcos com a gente, porque ele me abandonou lá na Panfilha. Agora Timóteo traz João Marcos, e Marcos agora está com Paulo, e Paulo vai estar saudando a igreja de Colossos, em que o pastor é Epáfras, que também está aprisionado. Então Paulo vai dizer assim: viu, igreja de Colossos, estão aqui comigo, e sauda a todos vocês, esses irmãos, entre ele Marcos, primo de Barnabé. Timóteo cumpriu a ordem do pastor, ele trouxe Marcos. Mas como se não bastasse, olhem lá o versículo 14 também de Colossenses, capítulo 4. Saúda-vos, mil irmãos de Colossos, Lucas, que nunca me abandonou, o médico amado. E também Demas voltou. É o momento da reconciliação. Meus irmãos, quantas das vezes nos ensinaram a ler 2 Timóteo, no capítulo 4, como se fosse o último texto. Não, depois de 2 Timóteo ainda tem Filemão, depois de 2 Timóteo ainda tem Colossenses e Paulo. Teve a oportunidade de reconciliar-se com João Marcos. Paulo teve a satisfação de receber de novo o grande irmão e amigo Demas, que lá em 2 Timóteo disse: ele tinha me abandonado. Pastor, que bênção! Que bênção esta palavra da reconciliação, em que o Senhor diz para nós assim: reconcilia-te com o teu irmão. Você está reconciliado com Deus, mas você sabe muito bem que você vai encontrar-se com o Senhor, mas você tem que aparar as arestas agora, depressa. Não espere a mudança de estação, não espere a neve, não espere o amanhã. Faça isto o mais rápido possível. Era para ter sido feito ontem. Homens de Deus, filhos de Deus, mulheres do Senhor, pessoas que servem ao Senhor, o Senhor está dizendo para nós na noite de hoje: aproveite a oportunidade, reconcilia-te hoje, reconcilia-te com o teu irmão. Você já tem convicção que está reconciliado com Deus, mas reconcilia-te em casa, com pessoas que você diz que ama, e toda hora você esbarra, você arranha, você machuca, você aborrece, sai aborrecido. E ainda chega na casa do Senhor: estou reconciliado com o Senhor, louva o Senhor, lê a Bíblia, enche o coração de alegria na hora de cantar, e o Senhor diz assim: volta para casa e reconcilia-te com o seu irmão. É o Senhor falando aos nossos corações na noite de hoje. Eu não sei onde está a sua irmã, mas volta para casa e reconcilia, né? Você volta para casa e reconcilia-te com a sua esposa. Volta para casa e reconcilia-te com o seu filho. Volta para casa e reconcilia-te com a sua nora, com o seu genro, com os seus netos. Você sabe muito bem que é de economia doméstica. Volta para casa e reconcilia-te. Que Deus maravilhoso que fala aos nossos corações na noite de hoje, e fala de um modo particular cada um de nós. Só nós sabemos onde está este arranhão que precisa ser tratado, curado. Às vezes sim, jogar éter, tirar a casca e curar, tratar a ferida. Reconciliação. A mensagem do Senhor da noite de hoje é reconciliação. Mas algo salta do texto na noite de hoje. Eu quero dizer que você, procurei em vários comentaristas, mas ninguém falou sobre isso. Algo salta do texto na noite de hoje. Traga-me os pergaminhos
o que o apóstolo Paulo escreveu para várias igrejas? Vocês sabem? O que ele escreveu? Cartas ou epístolas. Irmãos, tem um homem no registro da história da igreja cristã chamado Marcião. Este homem chamado Marcião nasceu ali no ano 80, morreu por volta do ano 140 da era cristã. Ele foi um cristão que fez a primeira separação dos textos que viriam a ser os textos do Novo Testamento. Ele excluiu os textos do Antigo Testamento, por isso Marcião foi colocado como herege para alguns, né? Mas Marcião foi o primeiro a coletar todos os textos para que o Novo Testamento fosse composto, o que nós chamamos de cânon. Ele, conforme a história, ele fez o primeiro cânon. Mas eu quero dizer para os irmãos, acho que a história diz isso. Mas sabe quem foi que preparou o primeiro cânon? Na prisão. Quem preparou o primeiro cânon foi Paulo. Vocês não vão achar isso ali. Foi Paulo. Os irmãos imaginem o apóstolo Paulo com as suas epístolas. Os irmãos imaginem agora chegando Marcos. Paulo, olha aqui, eu trouxe o evangelho que eu preparei, o primeiro a escrever, o primeiro evangelho escrito por João Marcos. Paulo, eu tenho aqui em minhas mãos o primeiro evangelho. E Lucas vai dizer: Paulo, eu também preparei um outro evangelho aqui, que quando eu saí de Roma, eu passei por Jerusalém, fiquei na casa de Maria, na igreja lá primitiva, e eu colhi algumas informações, escrevi ao excelente Teófilo, e olha aqui o que eu escrevi. O Senhor, através desta reunião, o Senhor separa alguns dos livros que nós hoje temos no Novo Testamento. Evangelho de Marcos, primeiro evangelho a ser escrito. Evangelho de Lucas, podem ver, Evangelho de Lucas. Mateus não está aqui, Mateus ficou em Jerusalém. Ao olharmos bem, e as epístolas paulinas, não é isso que nós temos no nosso Novo Testamento? Várias epístolas paulinas. O apóstolo Paulo ainda não havia morrido nesse tema, e portanto João ainda não tinha sido levado para a ilha de Patmos. Quando então, depois que Paulo morre, o Senhor, querendo cuidar das igrejas da Ásia, o Senhor envia 7 cartas às igrejas da Ásia. Nós vamos ver que o Senhor esteve cuidando da sua igreja, está cuidando da sua igreja, e o Senhor estará sempre cuidando da sua igreja. O Senhor quer que a sua igreja esteja sempre reconciliada com Ele, mas uma igreja que vive em comunhão, reconciliando irmão com irmão. Nesse momento nós estaremos orando. E mais uma vez, eu quero que você vá, aquele irmão que você tem pouca intimidade com ele, vamos fazer mais esse exercício hoje. Aquele que você conversa pouco, sente-se ao lado dele, vamos nos movimentar. Você vai orar com o seu irmão, com a sua irmã. Saia do seu lado. Olhe quem Deus está te movendo. Vai aquela pessoa que, por certo, lá atrás vocês tiveram alguns desentendimentos. Fala assim: perdoe meu irmão, perdoe minha irmã. Aquele arranhãozinho passado lá atrás, eu quero orar contigo nesta hora. Vamos lá, vamos nos mover, vamos orar. Alguém olha lá para os nossos visitantes.